Isso aqui é uma das coisas que mais travam donos de fábrica de alimentos que querem sair do platô de faturamento e escalarem seus negócios. Então vou falar um pouquinho disso para vocês. Pode parecer até simples, mas quando você delegar com estratégia de segurança e sair da operação, vai ter tempo para olhar para o que realmente faz o jogo da escala acontecer dentro da sua empresa. Principalmente se você já fatura mais de 100 mil reais por mês, você tem que começar a pensar nisso. Hoje eu separei algumas estratégias que eu mesmo usei quando precisava tracionar o meu negócio, para sair do operacional sem perder a qualidade. Mas antes de te contar quais são, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Patrick, sou fundador da Bread Maker e através da Mentoria Maker eu ajudo empresários do ramo de alimentos que desejam escalar seu negócio e faturar 500 mil reais e muito mais por mês com clareza, margem e controle. E já separa papel e caneta, porque o que eu vou te contar nesse vídeo faz parte do que eu ensino para eles. Uma coisa sempre se repetia quando eu conversava com outros donos de fábricas de alimentos, que alcançavam um certo patamar de faturamento. Eles falavam: Patrick, meu faturamento é bom, tenho cada vez mais clientes, mas eu estou exausto, apagando incêndios todo dia, parece que nada roda sem eu estar ligado em tudo, eu tenho que decidir o tempo inteiro o que eu estou fazendo. Eles estão exaustos e querem sair disso. Alguns até sentem que são o próprio gargalo do negócio, mas na hora da prática não sabem muito bem como fazer isso com segurança, como é que vai sair. E aí o que eu falo para eles? É mais sobre desenhar o jogo de uma forma que ele funciona ou funcione sem você. E como é que você vai fazer isso? Delegando do jeito certo, delegando com estratégia. E aqui vai o erro número 1, que muitos cometem. Acho que delegar é contratar mais gente. Eu mesmo fiz isso. Eu enchia a fábrica uma hora de gente e nada. E aqui vai a real. Delegar, na verdade, começa com processo e não só com pessoas. Você vai desenhar tudo. Eu separei alguns passos que eu mesmo aplico nos meus negócios. Eles vão te dar clareza, segurança e uma tomada de decisão muito mais estratégica, abrindo espaço para o que realmente é mais importante para o momento do seu negócio. A escala. Abrir espaço para pensar em como ganhar ainda mais dinheiro. E aí, se é isso que você quer, coloque em prática esses passos aqui que eu vou falar. O passo 1, mapeie as rotinas que mais te sugam. Tudo tem que ser anotado. Antes de sair, você precisa enxergar onde você ainda é o gargalo da operação. Pergunte-se, o que pararia de funcionar hoje se eu sumisse daqui durante uma semana? Esse diagnóstico é o ponto zero da virada. Você vai usar o princípio de Pareto, também conhecido como a regra do 80-20, que é a ideia de que 20% das suas atividades drenam 80% da sua energia. Quais tarefas você executa hoje que outra pessoa poderia fazer com 80% da sua qualidade? E aí eu vou te dar um exemplo de algumas da que eu passei, né? Controle de estoque, compra de insumo, montagem de escala de equipe. Isso tudo pode ser delegado com processo claro e um acompanhamento mais inteligente também. Então tá vendo que o que a gente precisa delegar é o operacional. Tudo que é parte operacional a gente vai desenhar no processo e colocar alguém para fazer. A grande pergunta que eu me faço é, quando alguma coisa chega para mim, só eu posso fazer isso? Se a resposta for não, alguém vai fazer. Passo 2, crie procedimentos. Aqui fica o coração da delegação segura. Se você não consegue escrever em 5 passos como se faz uma tarefa, não tem como cobrar alguém de fazer igual. O procedimento nada mais é do que um passo a passo documentado que mostra como executar uma tarefa da forma correta, do início ao fim, sem depender da memória de ninguém, não é o que está aqui dentro da cabeça. Quer criar procedimentos eficientes? Escolha uma tarefa repetitiva e crítica. Documente o passo a passo dela, visualmente. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você queira fazer o procedimento da abertura da fábrica. Descreva os passos que a pessoa precisa seguir da forma mais clara possível. Ligar os freezer, conferir temperatura, conferir estoque de matéria-prima no sistema, higienizar a bancada com produto XYZ, registrar checklist da produção, inclua padrões de qualidade, teste com alguém da equipe. Se ele conseguir fazer isso sozinho, está validado. E fixe isso na rotina. Treine, coloca alguém para cobrar e se baseie nisso. Criar procedimento tira o peso do improviso ali, transforma a sua fábrica numa operação escalável. Passo 3, desenvolva lideranças chaves. Sair da operação não começa com contratação, mas é o desenvolvimento das pessoas.
Se você ainda está resolvendo tudo sozinho, respondendo pergunta boba, no meio da produção, ou sendo o único que sabe o que fazer, quando alguma coisa não sai como esperado, é porque ainda você não formou essas lideranças. A boa liderança, ela não nasce pronta, ela é criada dentro da sua cultura, com o seu olhar e a sua régua. Então, na prática, o que é uma liderança-chave em uma fábrica de alimentos? É alguém do time operacional que você treina para ser o seu braço direito em campo. Essa pessoa, ela entende o dia a dia da produção, toma decisões operacionais simples, sabe organizar o time, te substitui em partes da rotina sem perder a qualidade. E agora vem a parte boa, que eu vou te mostrar as etapas que eu sigo para escolher um líder dentro dos meus negócios. Primeiro, identificar o perfil certo. Você tem que procurar alguém com postura e cabeça de dono, cobra os outros sem você pedir, raciocínio lógico, comunicação clara, zero perfil lava e trás, é disposição para crescer, não é só pensar em CLT. Normalmente essa pessoa já resolve pequenos problemas naturalmente, você só precisa oficializar. Segundo, comece com decisões pequenas, não joga o cara no fogo, você começa com organização da escala de trabalho, controle de entrega de pedidos internos, conferência no estoque no início do turno, checklist de abertura, fechamento. Aqui vai uma regra de ouro, toda decisão tem que ter critério claro e ser acompanhado por você no início. Terceiro, estabeleça ritos semanais com esse líder. Esse cara é o que você vai precisar conversar com ele. Então, rito é igual rotina de liderança. Sem rito, liderança desanda. Então, faça uma reunião fixa toda semana de 30 minutos, pode ser na segunda de manhã. Como é que você vai fazer essa reunião? Alinhamento das metas da semana, volume de produção, ticket médio, perdas aceitável, tempo de espera, correção de rotas, o que deu errado na semana anterior e como melhorar. Faça um encontro mensal individual para avaliar as decisões tomadas, comportamento e resultados. Define indicadores simples, presença, cumprimento de metas, engajamento do time, mostre o caminho de crescimento dentro da empresa. Esse líder tem que conseguir manter o turno andando, mesmo que você esteja fora por 3 dias, uma semana. E aqui vai uma orientação bônus. Replique o modelo aos poucos. Quando esse primeiro líder estiver firme, formar o segundo fica mais fácil. Você cria um padrão de liderança que se espalha na cultura da empresa. Pronto, tá aí. Essas são as principais etapas que eu sigo para escolher um líder-chave para os meus negócios. E lembre-se, você não escala um negócio com mais braço, você escala com mais cabeça, pensando. Vamos retomar aos passos para delegar com segurança e estratégia? Passo 4. Tenha indicadores chaves. Liderar com indicadores é igual a delegar com dados, não com achismo. Isso é muito importante. Guarda isso. O que não é medido não é melhorado. E o que não é monitorado vai virar dor de cabeça em alguma hora. Só melhora quem mede. E quando você sai do chão da operação, precisa olhar um negócio como dono, não como executor. Se você quer delegar sem perder o controle, precisa instalar um painel mínimo de indicadores operacionais. Esses dados, eles não são para você virar um analista ali do Excel, são para te ajudar a validar se o time está entregando, identificar gargalos antes de virarem problema, tomar decisão com segurança, sem depender de sensação do dia a dia, né? E os 4 indicadores básicos para se guiar que eu uso é custo de mercadoria vendida. Quanto que você gastou de insumo para cada R$1 vendido, né? E por que medir isso? Ajuda a identificar desperdícios que às vezes são invisíveis. Te permite saber se o preço de venda continua saudável. É o primeiro sinal de erro da produção. Se o CMV subir, investigue. Perda, porcionamento errado, insumo mais caro, alguma coisa vai estar errando. Faturamento diário por turno. Saber quanto cada turno está produzindo em valor é o termômetro da produtividade real. Então você tem que saber isso. Por que medir o faturamento diário do turno? Para comparar desempenho entre manhã, tarde e noite. Ajuda a corrigir escala, bônus, metas, identifica queda de rendimento. E aí como é que você vai medir isso? Puxar o faturamento por horário no sistema. Ou no mínimo dividir manualmente por comandas emitidas, aí depende do teu negócio, né? Reclamação por semana. Cada reclamação é um alerta vermelho que você
não pode ignorar. E por que você tem que medir isso? Para identificar falhas em atendimento, produto, embalagem, entrega, serve como uma métrica de qualidade. Acompanha a percepção do cliente, né? Números de reclamações, aí pode ser no WhatsApp, no Google, Instagram. Outro ponto para a gente falar, absenteísmo da equipe. Faltas matam produtividade e acaba gerando estresse. E por que medir? Porque mapeia o comprometimento real da equipe, ajuda a entender quando e onde as faltas são mais frequentes, dá base para decisões de contratação, bonificação. Como é que você vai usar? Alta rotatividade ou muitas faltas no mesmo turno, alerta de liderança fraca ou clima ruim. Você já consegue ver se o turno está sendo bem liderado pelas faltas que ele tem e pelo comprometimento da equipe. Siga esses passos para aplicar esses dados na sua delegação. Você vai montar um painel simples, pode ser uma planilha, caderno, o que for, e atualiza uma vez por semana. Use esses dados na reunião semanal com o líder do turno. Decida com base em fatos, aumentar a equipe, mudar a escala, treinar processo, corrigir compra. Quando você lidera com esses dados, você tira a emoção da decisão e instala previsibilidade no caos. E por fim, o último passo para delegar do jeito mais seguro, que é o passo 5, coloque uma data para sair oficialmente da operação. Sim, você precisa marcar no calendário a data em que você vai deixar as demandas operacionais para as pessoas destinadas. Isso vai forçar sua mente a criar processo, treinar o time, monitorar indicadores. Sem deadline, você vai adiar para sempre a sua saída do operacional. Vai por mim. E se mesmo com tudo isso que a gente falou, depois disso tudo, você ainda pensar, mas ninguém faz como eu faço, eu te digo, não precisa. Cada um tem um jeito próprio de fazer as coisas. Basta fazer 80% tão bem quanto você e melhorar com feedback. O que importa é consistência, não perfeição. A gente mesmo não vai fazer sempre bem. Aí você vai me trazer um outro ponto. Mas eu não tenho tempo para treinar alguém agora. Se você continuar não tendo tempo, você vai continuar preso. Treinar uma pessoa agora vai economizar tempo para você depois. E aqui, vai a maior virada de todas. Ficar no operacional é confortável, mas é uma armadilha. É mais fácil resolver do que ensinar, mais rápido fazer do que estruturar, menos arriscado decidir sozinho do que formar um time autônomo. Mas todo negócio que depende 100% do dono está condenado a estagnar. Você vai chegar na exaustão. Você pode sair do operacional sim, mas lembre-se, do jeito certo, com menos esforço e mais estratégia. Se eu pudesse deixar apenas um aprendizado sobre a importância do delegar, seria esse. O papel do dono é pensar no negócio. Enquanto o dono está conferindo nota fiscal, ninguém está pensando no que realmente importa. Onde queremos estar daqui a 12 meses? Como podemos crescer sem perder qualidade? O que precisa ser estruturado hoje para suportar e dobrar o faturamento? Resumindo, saída operacional não é abandono, é liderança. O dono estratégico é aquele que mapeia o que ainda depende dele, cria sistemas e rotinas claras, desenvolve liderança, muda a própria agenda antes de mudar a empresa, fortalece a cultura que sustenta o negócio quando ele mesmo não está. Faz sentido isso para você? Então já curte esse vídeo para ser entregue para mais pessoas. Bora aplicar e depois me conta como foi. Bora!